Som de Gilberto Gil. Faltam 6 minutos para as 8 da manhã. Tá indo pro trabalho? Não esqueça da gente quando chegar lá. Ouça pelo site radio.unijuí.edu.br. De volta ao vivo na 106.9 com o Expresso Sonoro. Manhã dessa segunda-feira, dia 5 de agosto de 2024. No próximo sábado, dia 10 de agosto, a partir das 15 horas no Teatro do Sesc aqui em Juí, acontece uma tarde com muita diversidade cultural. Tem teatro, música e literatura em um único dia. Um projeto Nossa Arte Circula RS. Uma programação muito bacana durante toda a tarde lá no Teatro do Sesc aqui em Juí. A gente está em contato com o Pedrinho Festa, que faz parte desse evento e estará por lá com um bate-papo do livro Memórias do Rolê às 15 horas. Bom dia, Pedrinho. Bom dia, tudo bom? Um salve em geral também para a galera de Juí aí, né? Uma satisfação estar falando com vocês. O Pedro já esteve aqui em Juí há mais ou menos 11 anos atrás, como a gente estava conversando aqui fora do bar. Fala pra gente sobre esse retorno, a importância de voltar para cá agora com esse novo projeto. Então, eu tive como jurado de um festival de dança em 2013 e foi muito legal, assim, porque tinha batalhas de breaking e eu conheci uma galera do hip hop aí na cidade, conheci a cena cultural. E são pessoas que eu tenho contato até hoje, porque continuam também fazendo cultura, e poder voltar com o projeto do meu livro, que é uma parada um pouco mais intimista também, assim, e fortalecer também essa cena, fazer essa troca de ideias e rever essas pessoas, rever a cidade, que eu fui muito bem acolhido, é bem importante, assim, para mim, porque é uma parte da nossa caminhada na cultura é refazer e fortalecer esses laços, né, entre os locais, as cenas culturais, assim. Então, tô bem contente quando eu soube que eu iria para Ijuí, eu fiquei bem contente, assim, e já acionei o pessoal que eu conheço daí também, né, porque é bem importante rever essas pessoas. O pessoal vai estar por lá, então, te esperando já. Ah, espero que sim, hein. A gente trocou uma ideia, a galera do hip hop, pô, vamos colar sim, não é sempre que tem atividade voltada ao hip hop na cidade. Então, e não só a galera do hip hop, né? Geral, que quiser conhecer um pouco mais do trabalho do Memórias do Rolê também, a gente fica bem feliz de a galera estar por lá também. Explica pra gente o que é o Memórias do Rolê, Pedro. Memórias do Rolê é um livro, né? Que fala sobre memórias do hip hop na minha cidade. Ele veio através de um site que se chama memoriasdorolê.com.br, onde as pessoas podiam escrever as suas memórias do hip hop em Bento Gonçalves. A partir delas, eu escrevi 31 crônicas. A partir de cada, eu escolhi 31 memórias, né, de mais de 100 que foram colocadas, e eu escrevi uma crônica para cada memória, certo? E daí eu falo sobre a minha visão a partir de hip hop, minha visão social de algumas paradas, falo um pouquinho sobre a minha visão sobre até mesmo a questão migratória né, da cidade, do estado, e principalmente a minha experiência sobre produção cultural, sobre hip hop, que acabam servindo não só para Bento Gonçalves, mas para qualquer pessoa que quiser saber um pouco sobre eventos que eu produzi, então pegar essas experiências e colocar na sua realidade, sobre a minha caminhada com o hip hop, que tem mais de 24 anos, eu já estive em 12 países dançando, né? Então, eu tentei fazer uma linguagem um pouco mais ampla, justamente para não ficar focado só na minha cidade, né? Então, esse livro, ele tem acompanhamento de uma museóloga que me ajudou a escolher as histórias e de uma historiadora que fez uma revisão histórica antes de eu publicar, né? A capa é um grafite que o Dente, que é um escritor de grafite aqui da cidade, fez num viaduto da cidade, em homenagem ao projeto, né, para ser a capa mesmo. E ele é do Fundo de Cultura de Bento Gonçalves também, financiamento do Fundo de Cultura. Que bacana. O que o pessoal pode esperar, então, desse bate-papo que vai ter lá no Teatro do Sesc, Pedrinho? Então, pode esperar uma troca
sobre essa questão de, principalmente da memória, né? A minha intenção com o livro é que a gente guarde essas memórias da cultura local. Tu pode usar isso para o hip hop, mas tu pode usar isso para o rock and roll ou para cultura tradicional local, né? A ideia é a gente conversar principalmente sobre a preservação das memórias. Quando a gente busca, principalmente, eu posso falar com mais propriedade do hip hop, né? A história do hip hop, a gente sempre vai achar grandes documentários, livros falando sobre os locais mais centrais. Então, a gente vai achar mais fácil coisas sobre Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, mas a gente acaba não vendo a preservação da memória e da história de cidades do interior que também contribuem para as cenas, né? Então, falar sobre essa importância e não necessariamente falar sobre a memória de Bento Gonçalves, mas conversar sobre essa necessidade de preservar a memória de Juí, de outros locais também, para que a gente tenha também a nossa contribuição para a história, assim. E também porque a gente sente que tem muita pouca bibliografia de diversos assuntos, né? E são coisas que acontecem. Eu sei que em Juí tem batalha de rima toda semana, mas às vezes a gente vai ver um livro, uma coisa, isso não está citado. Então é como se talvez no futuro as pessoas nunca saibam disso, assim, se a rede social que posta isso deixar de existir, como já aconteceu com outras redes sociais, é uma história que acaba sendo perdida e quando tu bibliografa ela acaba se mantendo. A ideia é falar sobre essa preservação da memória local, independente da cultura que for ou do segmento. O livro traz memórias, então, não só de Bento, mas de outros locais que o Pedrinho frequentou, isso? As memórias que as pessoas escreveram no site e que foram as que eu coletei são de Bento Gonçalves. A partir disso eu não escrevi, eu peguei a memória, mas não fiquei só comentando ela como exatamente aquele tempo e local, e sim usei ela como pano de fundo para falar sobre uma vivência mais ampla que eu tenho, né? Então, as memórias escritas das pessoas estão no livro também, são mais voltadas a acontecimentos de Bento Gonçalves, mas as minhas crônicas, então, elas não falam necessariamente de Bento Gonçalves, falam de uma visão maior de mundo, um pouco mais ampla. E tá aí a importância, né, de não só falar, então, da região metropolitana, mas também trazer isso para o interior, né, para a realidade que a gente vive aqui, nessa região do estado, né? Sim, exatamente, tipo, até porque eu falando novamente como hip hop, mas servindo para outras áreas, né? Cada local tem o seu modo de fazer cultural, tem as suas diferenças. Eu moro em Bento Gonçalves, que é uma cidade que é um pouco mais fechada, assim, para algumas artes, algumas culturas. Então a gente teve que vencer alguns tipos de barreira que são diferentes das barreiras que as pessoas tiveram que vencer na capital, em Porto Alegre, né? Ah, então, isso é importante porque a gente é moldado numa outra realidade que também é importante de ser conhecida, né? É importante de esse saber cultural que a gente cria. Imagino que em Juí tem seus próprios desafios, realidades. Também é importante que a gente conte isso para as pessoas, porque é diferente do que fazer numa capital, em São Paulo, onde tem uma série de eventos e atividades, assim, né? Então, que também facilitam, né? Contar essa dificuldade do interior é legal também. E existe possibilidade de uma nova edição do livro, então, juntando essas memórias e trazendo essas outras crônicas também com o pessoal do interior, assim, ou o que? Eu estou num projeto que vai falar um pouco mais do estado, mas ele não é bem a pegada do Memórias do Rolê. A ideia é mapear trajetórias de dançarinos de breaking de todo o Rio Grande do Sul. Eu tenho esse projeto aprovado pela Lei Paulo Gustavo Estadual, né? Então eu estou começando ele, a gente vai fazer um livro sobre as trajetórias do break no Rio Grande do Sul. Então a ideia é contar sobre as nove regiões funcionais nas quais o estado se divide, né? Então a Serra, por exemplo, é 3, a região metropolitana 1. Eu não sei agora que número de região é agora em Juí, assim, imagino que seja 8, né, por aí.
Mas enfim, então o próximo projeto é esse livro sobre as trajetórias do break no estado. E sim contar não só dos locais com mais próximos da capital, mas também trazer histórias de pessoas do interior também. Tá certo. O projeto Nossa Arte Circula vai estar aqui na região, também em outras cidades, trazendo 6 apresentações artísticas, né? Vamos falar um pouquinho sobre essas outras apresentações que vocês vão estar fazendo aqui na região também. Sim, eu sei que vai ter teatro, vai ter apresentação de música, né? Eu também confesso que eu não conheço todas as atividades. Um grupo, inclusive, da minha cidade, são as amigas minhas que vão fazer teatro, né? Mas a maioria dos grupos eu vou estar conhecendo junto, porque foi uma chamada do Sesc e eles montaram uma programação com pessoas de várias partes do estado para estar indo circular. Eu acho muito legal porque tá eclético, assim, e tem para todos os gostos, né? Tem atividade para todos os gostos, e isso é muito importante, porque eu acho que o Sesc tem essa questão de abrir para mais pessoas, né? De levar a cultura, de tentar atender todo mundo, assim. E eu acho que vai ser bem importante isso, assim, para a cidade, assim como está sendo para o estado também, nesse momento de retomada, de a gente voltar a ter agenda. Eu mesmo, com a questão dos enchentes, eu perdi muitos trabalhos, assim, eu perdi 5 agendas na época, e impacta a vida do artista, né, isso. E também para a cidade, voltar esse turismo, esse fomento local, atividades culturais que eu imagino que, até porque a gente está com dificuldade de aeroporto, assim, diminuíram um pouco nas cidades, eu senti que diminuiu aqui na minha também. E a gente ter essa circulação, acho que vai ser bem importante, assim. Vale a gente ressaltar isso também, né? A importância desses eventos culturais que vão ajudar, né? Querendo ou não, ajuda a retornar, a fazer com que os artistas retornem às atividades normais aqui no estado, né? Como esse evento é importante, então, a promoção de eventos culturais como esse para a comunidade local e regional. Sim, além do ganho cultural que a comunidade ganha e também dessa retomada para artistas, né? Como no meu caso, eu vejo que a cultura ela tem um poder, tipo, também de gerar impacto financeiro para a cidade, porque eles vão hospedar, então, rede hoteleira que deu uma baixada, rede de alimentação, é tudo uma economia que acaba girando também nos locais, né? E a cultura tem essa característica de gerar, né, num evento, esse impacto cultural no local, impacto financeiro no local também, além do cultural, essa troca que as pessoas podem ter, de ter uma oportunidade de conhecer 6 atrações de várias partes do estado, né? Então tem o ganho cultural, a bagagem que a galera vai ganhar, assim, que a gente vai ganhar também com a troca, né? Sempre uma troca importante, conhecer pessoas de outros lugares, mas também tem esse impacto financeiro que a cultura gera, inclusive para a cidade de Juí. É isso aí. Esse é o Pedrinho Festa, que vai trazer, que vem junto com outros 5 artistas, promovendo, envolvendo linguagens, atividades de literatura, letra, teatro e muita música, que vai acontecer no próximo sábado aqui em Juí. Vamos aproveitar, Pedro, para convidar o pessoal para participar então lá no Teatro do Sesc. Então, Memórias do Rolê vai ser em frente ao Teatro do Sesc, né? Às 15 horas. Tem toda uma programação também que depois vocês podem ver no site da rádio, certo? E fica o convite para todo mundo que quiser comparecer. A gente vai ficar bem feliz de receber a cidade. Posso falar por mim, assim, que vou dar o meu melhor, assim, no bate-papo. Quero mesmo conversar. É um bate-papo, então quero ouvir as experiências das pessoas também da cidade, assim. E espero geral lá, espero todo mundo que puder e quiser vir, assim. Esperamos que tenha um tempo bom também, né? Que isso ajuda bastante. E vamos lá, vamos se conhecer, vamos conversar, fazer um bate-papo, uma troca de ideia bem bacana. Esse, o Pedro Festa, Pedrinho Festa, vai estar então no próximo sábado, dia 10 de agosto, a partir das 15 horas, no Sesc aqui em Juí, na rua Crisanto Leite, 202, no centro. Lembrar que a entrada é gratuita, um acesso livre para todos os públicos a partir das 15 horas. Então é importante você convidar a sua família, os amigos,
levar sua cadeira também e participar de uma tarde que vai ser muito bacana lá no Teatro do Sesc, aqui em Ijuí. A gente vai para um rápido intervalo e já volta com mais música aqui na programação. Unijuí FM 106.9.